A internet prometeu-nos a liberdade e o acesso ilimitado à informação, mas isso levou-nos a um campo de batalha, onde a primeira vítima é a verdade. E agora dizem que para nos protegerem precisamos abdicar de um pouco dessa liberdade. Deram-nos acesso ilimitado às coisas e agora querem nos tirar novamente. A desinformação não é uma teoria, é uma arma, e uma arma bem perigosa. Vimos bem o resultado disso durante as eleições, onde todas as notícias eram tendenciosas e escandalosas, que nos faziam cada vez radicalizar mais, uns para um lado e outros para o outro. Vimos isso também acontecer durante o tempo de pandemia, onde as notícias falsas, os números, o alarmismo que foi criado, tudo isso pôs em risco a vida das pessoas, tanto daquele lado que aceitou cegamente as vacinas, como dos outros. Aqueles que tentavam procurar mais informação e tentavam questionar sobre essa narrativa, pois esses eram rotulados como chalupas e negacionistas. A desinformação ataca a nossa sociedade e põe-nos em risco. E é por isso que muitos pensam e muitos concordam que a decisão mais fácil é óbvia, que é o controle. O controle da informação, o controle das notícias. Mas será que isso é mesmo assim? Eu acho que não. Isso levanta questões como: quem controla o controle? Esta é a pergunta que poucos querem fazer, ou que muitos escolhem até mesmo ignorar, pois durante séculos o que era verdade era aquilo que os poderosos diziam que era. Era aquilo que quem tinha o poder de decidir as coisas decidia. Era aquilo que eles diziam e pronto. Quando Galileu ousou olhar para o céu e dizer que a Terra não era o centro do universo, foi perseguido. E aquilo que ele dizia era considerado heresia, pois quem decidia eram os poderosos. Ele não tinha qualquer poder de voto na matéria. E hoje em dia sabemos que a verdade afinal era aquilo que antigamente era considerado mentira e uma heresia. Hoje é o mesmo. Pois, e se o governo mudar entre um lado e o outro? Como é que fica a verdade? Se as leis mudarem, será que a verdade muda também? O que é certo e o errado vai mudar? E no fim, quem é que vai decidir isso? Sou eu? És tu? É o governo? Quem é que vai decidir o que é verdade e o que é mentira? Pois, se puderem controlar tudo o que a gente diz, se puderem controlar todo o acesso à informação, como é que vamos conseguir criticar ou questionar seja o que for? O perigo não é apenas a mentira que se espalha, mas é o silêncio que se impõe. Quem é que vai decidir o que é a verdade? Se os mídias tradicionais já perderam a nossa confiança e o governo que tem as suas agendas puderem definir o que é a verdade, como é que vai ficar a nossa liberdade? Como é que vamos poder questionar, seja o que for? Como é que vamos ter acesso às informações? Será que não estamos simplesmente a criar um novo monopólio? O monopólio da verdade? E dar o poder aos outros, decidir aquilo que podemos ou não ter acesso, aquilo que realmente é a verdade. Será que eles têm esse poder de decisão? Será que eles têm essa capacidade para decidir por nós? Eu não acredito nisso. Não acredito que a solução seja criar uma prisão para a informação, definir o que podemos ou não podemos ver. Em vez de poderem controlar tudo e dizerem o que é que devemos ou não acreditar, acho que devíamos, em vez disso, lutar para tornar uma sociedade mais imune às fake news e àquilo que é mentira. Construirmos a capacidade de pensarmos por nós próprios e de questionar as coisas, sem sermos rotulados disto ou daquilo. Acho que devemos ter acesso à informação de forma livre, como temos tido até agora. Apesar de não ser 100% livre, claro, porque existe sempre controle, existe sempre agendas, existe tudo e mais alguma coisa. Mas acho que se tivermos acesso à informação, tornamos-nos mais fortes e podemos questionar as coisas. Podemos encontrar informações sobre tudo e mais alguma coisa. Podemos reunir os pontos, podemos encontrar as coisas e questionar, em vez de simplesmente nos dizerem aquilo em que devemos acreditar. A liberdade de expressão é como um músculo, e quanto mais o praticarmos e o exercitarmos, mais poder vamos ter, mais capacidade vamos ter, todos nós, definir e decidir por nós aquilo que achamos que é a verdade. Então, não nos podemos calar e devemos lutar contra isso. Por mais que os governos queiram decidir por nós, por mais que queiram controlar as coisas, não podemos deixar. E a internet, graças a Deus, ainda é muito livre. Ainda conseguimos procurar e encontrar aquilo que queremos. Não podemos deixar que eles acabem com isso, pois isso será o fim da nossa liberdade de expressão. Eu sou livre de dizer mentiras e o outro é livre de acreditar se quiser. Se quiser dizer que o céu é verde, não faz sentido o governo poder-me proibir de dizer isso, por mais mentira que seja. Devemos simplesmente ter o poder de decidir e procurar as informações que nós queremos. Devemos procurar e tentar estudar melhor os assuntos, em vez que eles digam o que é ou não a verdade, pois afinal
que os controla a eles? Quem é que tem o poder de decidir a verdade? Não sou eu e não és tu. Infelizmente, estamos a voltar ao tempo em que o acesso à informação é restrito. Aqueles que defenderam o 25 de Abril, pulmão cheio, gritam, são os mesmos que hoje em dia nos querem tirar essa liberdade de expressão. Mas não são os únicos. E vemos isso a acontecer exatamente do outro lado. Todos querem definir a verdade. Mas porquê? Porquê é que será? Parece que as elites estão a perder o poder e querem voltar a controlar o povo. Mas o povo não se pode deixar ir abaixo e não nos podemos calar. Devemos lutar contra isso. Devemos ter o acesso à liberdade de expressão e às informações como quisermos. Devemos poder dizer o que quisermos. Pois o importante não é as palavras, mas sim as ações. Devemos poder decidir e dizer aquilo que quisermos, sem que ninguém nos diga que estamos a mentir, sem que ninguém nos impeça. Mesmo que aquilo que estejamos a dizer não é verdade. Pois as pessoas podem simplesmente procurar. O problema é que hoje em dia ninguém quer perder tempo, ninguém quer gastar a sua energia a estudar e a aprender sobre as coisas. E preferem simplesmente acreditar naquilo que vêem na televisão ou nas notícias. Mas vamos deixar que isso aconteça? Não. Pelo menos se depender de mim, não. Eu vou lutar até ao fim para que a liberdade de expressão se mantenha, mesmo a liberdade de que possa ser ofensiva.